Irmãos, eu quero aproveitar que nós estamos nessa época em que a nossa cultura comemora o Natal, e eu quero conversar com os irmãos um pouco mais a respeito desse assunto hoje pela manhã. O título que eu bolei para a nossa meditação hoje é O Reino, o Rei e o Natal. Então, basicamente, eu quero caminhar com os irmãos em porções das Escrituras em que nós temos a história da salvação sendo contada, mas dentro da perspectiva de um rei e de um reino. Eu queria dizer para os irmãos que esse tema rei e reino, ele é central nas Sagradas Escrituras. Qualquer pessoa que quiser entender bem a Bíblia vai perceber que tem um tema reino que atravessa de Gênesis a Apocalipse. Então esse reino, ele começa grande, cósmico, mas ao longo dos anos ele vai sendo especificado, ele vai passando por um processo de construção até que nós chegamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero hoje pela manhã mostrar para os irmãos como isso é construído na Bíblia, como isso se conecta à pessoa do Senhor Jesus e como isso tem tudo a ver e se estreita naquilo que nós chamamos de Natal. Então, não será uma pregação expositiva, como costumeiramente fazemos aqui na igreja, mas vai ser uma pregação mais temática. Nós estamos pegando um assunto e estamos tentando construir como é que ele é desenvolvido em toda a Bíblia. Então, acompanhe comigo aí, deixa a sua Bíblia nas mãos, aquecido, para você acompanhar cada versículo enquanto nós construímos uma teologia do reino nas Sagradas Escrituras. Então, nós vamos começar, em primeiro lugar, expondo para os irmãos que a Escritura apresenta Deus como o Rei de todas as coisas. Então, a primeira informação que nós temos na Bíblia a respeito do reino é essa. Esse mundo tem um governante, esse mundo tem um criador, esse mundo tem um rei. E esse rei é o Deus vivo e verdadeiro, revelado nas Sagradas Escrituras. Vamos para o Salmo 103, versículo 9. Há muitas passagens que nós poderíamos utilizar para fundamentar essa ideia, mas eu quero começar com os irmãos aqui nessa literatura mais poética. Salmo 103, versículo 19, aqui nós temos a primeira informação a respeito do reino de Deus. Nós lemos assim: Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, a primeira informação que a Bíblia apresenta sobre Deus é que ele é rei, ele tem um trono, ele tem um domínio. E ele fala que essa autoridade de Deus simplesmente se estende a todas as coisas e pessoas. Então, os irmãos, pensem que todos os processos, desde os que acontecem no mundo microscópico até os que acontecem no cosmos, todos esses processos têm um orientador, tem um rei, tem um governante, tem um supervisor, tem um realizador. Esse é o Deus verdadeiro. E ele tem todo o direito de governar, porque, irmãos, ele é o criador de todas as coisas. Ele é o dono, ele foi quem formou as coisas com a palavra do seu poder. E todos os seres que existem debaixo da sua criação devem sujeição a ele, mesmo que não o reconheçam. Então, nós poderíamos falar dos ateus, nós poderíamos falar dos idólatras, poderíamos falar dos descrentes, poderíamos falar até dos demônios. Todos os seres estão debaixo do governo de Deus e devem sujeição absoluta a Ele. Então, essa é a primeira informação que nós temos na Bíblia a respeito do governo de Deus. No entanto, a Bíblia demonstra que houve uma rebelião contra Deus. Houve uma rebelião contra o seu direito de governar todas as coisas. Os súditos do rei elegeram um novo governante. Quem é esse governante? O Novo Testamento chama ele de príncipe desse mundo, lá em Efésios capítulo 2. Eu estou falando de quem?
Estou falando de Satanás. A Bíblia mostra que depois de Gênesis capítulo 3, nós temos duas descendências. Aquela descendência da serpente, os descendentes da serpente, e nós temos aqueles que seriam oriundos que dariam origem ao filho da mulher. Então nós temos essas duas humanidades coexistindo aqui na terra. E nós temos o príncipe desse mundo usurpando o lugar do Deus verdadeiro. Olhe comigo Gênesis capítulo 3, versículo 15, eu sei que é um versículo muito conhecido dos irmãos e precisa ser mesmo, porque esse versículo ele é central nessa ideia que nós estamos falando da construção de um reino. Gênesis capítulo 3, versículo 15, aqui Jesus está se dirigindo à serpente e à mulher. Gênesis 3,15 nós lemos assim: porém, inimizade entre ti. Ti aqui refere-se a quem? A serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência. Descendência de quem? Da serpente. Então veja que a serpente geraria os seus filhos. É por isso que Jesus em João 8,44 vai dizer: vós sois do diabo que é vosso pai. Então o diabo tem os seus filhos, né? É comum pensar que todo mundo é filho de Deus. Jesus não concordava com essa ideia. Então a serpente teria a sua descendência e haveria uma inimizade entre a descendência da serpente, isto é, os filhos do diabo, e o seu descendente. Essa, irmãos, é uma palavra-chave no Antigo Testamento. Descendente. Veja que descendente está no singular, enquanto descendência da serpente aponta para um povo, nós temos descendente no singular, que aponta para uma pessoa. Então nós temos a promessa de que a mulher iria gerar um descendente. E o que é que esse descendente faria? Este te ferirá a cabeça. Esse descendente iria destruir a serpente e os efeitos do que ela produziu aqui nesse mundo. O pecado, a rebelião contra Deus. Então Deus está se dirigindo à serpente e dizendo mais ou menos o seguinte: você entrou na minha criação para usurpar o meu lugar, mas a mulher vai gerar um descendente que vai lhe destronar. Você vai perder o seu domínio, você vai perder o seu controle sobre as minhas criaturas. Mas isso seria ao custo da morte desse descendente. Isso já é antecipado lá no final do versículo, diz: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então haveria um conflito e o descendente feriria a serpente e a serpente feriria o descendente. A única coisa que a serpente não sabia é que haveria uma ressurreição. Mas a serpente não será ressuscitada. Irmãos, esse versículo é a grande esperança do Antigo Testamento. De vez em quando as pessoas perguntam assim: pastor, como é que os santos do Antigo Testamento se salvaram? Eles não sabiam a respeito de Jesus, eles não conheciam o Evangelho, eles não haviam aprendido a crucificação. Eles foram salvos na base de quê? Eles foram salvos crendo nessa promessa. Então havia uma promessa de que um descendente seria gerado. E eles morreram crendo nessa promessa. Mesmo sem saber que o nome dele era Jesus, mesmo sem saber que ele ia nascer em Belém, só mais alguns anos depois saber se que seria em Belém, mas eles creram nessa promessa, morreram crendo nessa promessa. Então, enquanto nós somos salvos hoje, olhando para um evento histórico passado, os santos do Antigo Testamento morriam crendo num evento histórico futuro. E eles creram nessa promessa e todos que creram foram salvos por Deus. Então, o que é que Gênesis mostra nos primeiros 3 capítulos? A criação tem um dono e tem um governante. Houve uma rebelião. Os revoltosos elegeram um príncipe. Mas há uma promessa de que esse reino de trevas um dia iria cair através do descendente da mulher. Essas informações nós aprendemos nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Pois bem, dando continuidade, nós chegamos a Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19 traz mais um capítulo importante a respeito do conceito de reino. Porque, vamos até lá, Êxodo capítulo 19,
nós vamos ver aqui, irmãos, que em Êxodo capítulo 19, Deus se tornou rei de Israel. E aqui é uma distinção muito importante entender. Por quê? Nós começamos afirmando que Deus é rei sobre todas as coisas. Mas em Êxodo capítulo 19, Deus se torna particularmente rei de Israel. Então, qual é a diferença desse relacionamento de monarquia que existe de Deus com todas as suas criaturas e com Israel como nação? É isso que eu quero mostrar para os irmãos. No capítulo 19, versículos 5 e 6, diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, notem, irmãos, que, embora Deus seja o governante de todas as coisas, o Senhor elegeu a nação de Israel para entrar num relacionamento mais particular, mais íntimo com eles, na condição de súditos de Deus. Deus não seria apenas o governante deles em sentido geral. Eles se tornariam o povo do Senhor. Em outras palavras, Deus se dispõe a ser o salvador e o santificador deles. Deus entrou em uma aliança com eles. Então, o Senhor governa todas as coisas, mas há um tipo de governo que é mais particular, no qual Deus governa pessoas, sendo o salvador dessas pessoas, santificando essas pessoas. No Novo Testamento, habitando essas pessoas. Então, é um tipo de governo no qual Deus estabelece uma aliança, Ele faz um pacto. Eu não vou apenas governar vocês de um modo geral, mas eu vou ser Senhor de vocês, eu vou ser Salvador de vocês, eu vou purificar vocês, eu vou tornar vocês meus sacerdotes, meu povo, uma nação santa na minha presença. Então veja que nós temos um conceito de reino um pouco mais afunilado. Deus governa sobre todos os ímpios, mas Deus governa particularmente o seu povo, através de um relacionamento de salvação e senhorio. Você que conhece um pouco o Antigo Testamento, sabe que, infelizmente, Israel não se manteve em lealdade ao Deus verdadeiro. Na verdade, a história de Israel é uma sucessiva de quebras dessa lealdade que eles deveriam ter ao Deus verdadeiro. E talvez um dos pontos mais altos dessa desorganização de Israel no seu relacionamento com o Senhor seja no livro de Juízes. Se os irmãos puderem ir comigo para o capítulo 2, no capítulo 2 os irmãos vão ver o que estava acontecendo com a geração que veio logo depois dessa aliança que Deus fez com Israel. Então, Juízes capítulo 2, versículo 10. Juízes 2, versículo 10. Nós lemos assim: Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Então, quando fala congregada a seus pais toda aquela geração, é uma forma metafórica de dizer que eles morreram. Aquela geração que teve o contato com Moisés, com Josué, que participaram da conquista de Canaã, que viram todos aqueles milagres gloriosos que estão registrados no livro de Josué, aquela geração morreu. Aí o texto diz: E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram em Israel. É uma coisa incrível isso. Eles eram súditos de um rei que eles não sabiam que existia. Então, surgiu uma geração assim. Aqui é uma lição muito importante, irmãos, sobre criação de filhos. Às vezes, os pais podem criar filhos que simplesmente não conhecem o Deus verdadeiro e que não conhecem as obras do Deus verdadeiro. Então, Deus havia encarregado aos pais de Israel essa tarefa de transmitir para a próxima geração quem era o Senhor e os feitos dele. E essa continuidade simplesmente cessou. Surgiu uma geração que não sabia quem era Yahvé
e nem aquelas obras gloriosas que estavam no livro de Êxodo e também no livro de Josué. E aí você que conhece bem o livro de Juízes sabe que esse livro é uma bagunça. Há um ciclo que começa com idolatria, depois a invasão dos inimigos, depois nós temos um período de humilhação e quebrantamento, aí aparece um libertador, um juiz, e eles têm alguns anos de paz, e depois começa tudo de novo. A corrupção, o pecado, a punição de Deus, a humilhação do povo, o levantar de um juiz, e aí o juiz luta e acaba com o povo opressor, e aí eles têm mais um período de paz. Então o livro de Juízes é sempre essa bagunça. E o que o autor, irmãos, de Juízes queria demonstrar? Ele queria apresentar a seguinte ideia: Israel precisa de um rei. Israel precisa de um governante. Você pode ver isso no capítulo 21. Olhe comigo lá desse livro. Juízes capítulo 21. Esse livro, esse versículo é uma espécie de síntese do livro. Ele está falando aqui dos acontecimentos mais imediatos. Não sei quantos lembram de uma concubina que foi estuprada de uma forma terrível por diversos homens. Aí o sacerdote cortou os pedaços dela, entregou e começou uma guerra civil. Foi terrível o final dessa história aqui. Mas isso aqui não é uma síntese apenas desse evento, é de todo o livro. Ele diz assim, versículo 25, capítulo 21. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Vocês estão vendo que por detrás dessa afirmação há quase um clamor dizendo assim: nós precisamos de um rei. Nós precisamos de alguém que nos governe. Nós precisamos de alguém que tome a nossa frente. As pessoas só irão fazer o que é reto se elas tiverem um monarca. Então, o livro de Juízes termina assim, termina com uma crise de autoridade. Eles não estavam se submetendo ao Deus vivo e verdadeiro como rei deles. Então, mais um passo nessa história, nós chegamos ao período da monarquia. E o período da monarquia começa com os israelitas pedindo um rei. Eles vão até o profeta Samuel, que é o último juiz, e diz assim: nós precisamos de um rei. O problema, irmãos, é que eles queriam um rei pelos motivos errados. Você pode ver isso em 1 Samuel capítulo 8. Vai um pouquinho mais aí à frente na sua Bíblia. Vocês estão me acompanhando, né? Me acompanha aí, não se percam, viu? Não se percam, só vai se perder hoje de manhã o filho da perdição. Então acompanha aí a leitura comigo, tá bom? 1 Samuel capítulo 8. Nós lemos o seguinte, versículo 19. O povo havia pedido um rei a Samuel. Samuel procurou desencorajá-los a ideia de um rei. E eles diziam assim, no verso 19: porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Na história de Israel, irmãos, Deus já havia contemplado o fato de que Israel um dia teria um rei. O problema aqui é que eles não estavam querendo simplesmente uma pessoa para organizá-los, uma pessoa para servi-los, uma pessoa para orientá-los e liderá-los. Na verdade, eles queriam ser como os demais povos. Essa frase aqui precisa chamar muito a sua atenção. Eles dizendo: nós queremos ser como as outras nações. Então as nações têm um rei, um homem forte, um homem que nos orienta, um homem que dirige a religião, um homem que faz os nossos planos, que organiza os nossos exércitos, que cuida da economia. Nós queremos um homem assim, nós queremos ser como as demais nações. E foi isso, irmãos, que desagradou o Senhor. Veja que eles dizem assim no verso 20, que eles queriam ser governados, que eles queriam alguém que fizesse guerras, alguém que saísse adiante deles. Eu pergunto a vocês, quem é que ocupava essa função na história de Israel recente?
Essa função era de Deus. Quando Josué foi começar a sua conquista da terra prometida, apareceu lá diante dele o príncipe dos exércitos do Senhor. Era Deus que tomava frente das batalhas, era Deus que governava deles, era Deus que os orientava como nação. E ao pedirem um rei, eles estavam simplesmente desprezando Deus. É quase como se eles dissessem: nós não queremos ser governados por um Deus invisível, nós queremos uma pessoa palpável, nós queremos ter um rei forte, nós queremos que venha a alguém que nós podemos ver e que interaja conosco, que possa nos liderar. Então eles pediram isso. E Deus, irmãos, concedeu. Deus concedeu isso a eles. No capítulo 9, versículo 2, nós lemos assim: tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então Deus deu a Israel precisamente o que eles queriam. Vocês querem um rei segundo os padrões do mundo? Aí está. Um homem forte, um homem bonito, um homem muito alto que sobressaía. Então você imagina lá num exército de pessoas medianas, de repente tem um homem zarrão se sobressaindo. Então eles quiseram esse tipo de pessoa e Deus entregou para eles. E a história de Saul provavelmente é uma das histórias mais tristes do Antigo Testamento. Ele é um homem que inicialmente se demonstra humilde, temente a Deus, cuidadoso, mas com o passar dos anos ele se tornou desobediente, infiel, corrupto, paranoico, assassino. É triste o final da vida desse homem, ele se matando, ele cometendo suicídio. Saul foi sucedido por Davi, e Davi é uma pessoa central quando nós falamos a respeito do reino de Deus. Os irmãos sabem que ele é chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. Ele unifica a nação. Ele começa 7 anos como rei de Hebrom. Depois ele se torna rei de todo Israel. E logo depois que ele se consolidou ali na figura de monarca e a paz foi estabelecida nas fronteiras de Israel, Davi construiu um palácio para si mesmo. Mas ele se viu muito incomodado e inconformado porque a Arca da Aliança não tinha uma casa. Até então, a Arca da Aliança funcionava como funcionava desde a época de Moisés. Havia uma tenda móvel e a Arca da Aliança estava ali. E ele olhou para si mesmo, ele disse: eu sendo o rei de Israel, tenho um palácio belíssimo, e como é que a arca que marca a presença do rei dos reis, do senhor dos senhores, ela pode ficar numa simples tenda? Isso não tem condição. Eu quero construir uma casa belíssima, maior do que meu palácio, para guardar a arca de Deus. Essa história está em 2 Samuel capítulo 7, eu quero conduzi-los até lá, porque essa passagem, irmãos, ela é uma passagem fundamental no Antigo Testamento. Quem não entender bem essa passagem, dificilmente terá uma visão correta do Antigo Testamento. Então vamos lá, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 5, vamos começar com o versículo 5. Deus respondendo a esse anseio de Davi de construir uma casa para ele, ele diz assim: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das tribos, suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Então, os irmãos podem perceber que, curiosamente, Deus restringe os planos de Davi. Davi quer fazer uma casa para o Senhor e Deus diz: você já me ouviu reclamar? Eu estou reclamando da minha casa, eu estou reclamando do fato de eu viver em tenda. Então Deus
restringe Davi. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor faz uma promessa para eles, irmãos. Essa promessa é simplesmente gloriosa. Aqui a gente vai ter que ir passo por passo nela. Vamos no versículo 11. Ele diz assim: desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo Israel. Aí Deus começa a fazer promessas a ele. Primeiro, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Então, qual a primeira promessa de Deus para Davi? Você vai ter descanso, você vai ter paz. Os seus inimigos vão ser subjugados. Israel não vai ficar mais como era na época dos juízes. Os irmãos lembram que na época dos juízes sempre havia um invasor. Deus diz: acabou. Agora é descanso. Agora é paz. Segundo, também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará uma casa. Isso aqui é glorioso, irmãos. Davi diz: Senhor, eu vou fazer uma casa para ti. Deus diz: não, eu é que vou fazer uma casa para você. Casa aqui, irmãos, leia-se dinastia. Não é uma casa de cedro, não é um palácio. Eu vou construir uma casa, vou construir uma família, eu vou construir uma dinastia. Você vai ter uma descendência, Davi. E aí no versículo 12, ele continua: quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Vocês lembram que essa palavra, eu disse para vocês, é uma palavra fundamental na teologia do Antigo Testamento. Ela está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vocês podem ter certeza que quando Davi ouviu isso aqui, eu imagino que o coração dele deve ter disparado. Se ele tivesse sentado, eu acho que ele deu um pulo do seu trono. Como assim? O descendente? O filho da mulher? O filho da mulher que vai pisar na cabeça do serpente, o prometido, o Messias, vai ser da minha família. Então imagina como é que está o coração desse homem, ouvindo uma promessa tão gloriosa dessa. E aí o Senhor vai destrinchando essa promessa gloriosa. Vamos lá, ele diz assim: farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Então qual é a promessa? Vai ter um reino. O reino vai ser restaurado. Lembra que o rei foi usurpado pelo príncipe desse mundo. Mas o descendente, ele iria recuperar o domínio para a dinastia de Davi reinar. Continuemos, versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome e estabelecerei para sempre o trono do teu reino. Então, irmãos, aqui tem uma discussão muito grande entre os teólogos como interpretar esse versículo, mas eu acho que a melhor forma de interpretar aqui é vendo nesses versículos uma dupla referência. Parte desse versículo se cumpre em Salomão. Parte desse versículo se cumpre na sua plenitude no Senhor Jesus. Salomão construiu uma casa para o Senhor, não foi? Mas essa casa permanece? Não. O Senhor Jesus construiu uma casa? Ele construiu uma casa. E essa casa é permanente? Então vocês estão vendo que tem dupla referência aqui. Versículo 14, continuemos. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Isso aqui não fica muito claro nessa parte profética aqui, mas mais para frente, vocês vão ler no Novo Testamento Jesus sendo chamado de filho de Davi. Jesus sendo chamado de filho de Deus. E ao falar filho de Deus ali, não é só para dizer que é uma criatura, mas é para dizer que ele tem a mesma essência divina. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então Deus está antecipando que os descendentes de Davi não seriam fiéis, mas o Senhor não iria rejeitá-los. Lembra que Deus rejeitou Saul por causa do pecado dele, por causa dele querer ocupar o ofício sacerdotal. Deus rejeitou ele, mas Deus já está dizendo a Davi: Davi, mesmo que os seus descendentes pequem, eles não vão ser banidos. Eu vou continuar utilizando da minha misericórdia para com eles.
Vamos continuando, versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então Deus está dizendo, vai haver governantes de Davi pela eternidade. Deus está dizendo que o governo de Davi não pertence só a esse mundo. Ele vai se estender pelos tempos eternos. E aí, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 16, porque só há duas maneiras dessa profecia ser cumprida. A primeira forma, que Davi tivesse uma sucessão de descendentes ininterruptos governando até o dia de hoje. Então, se Davi não tivesse tido quebra na continuidade do seu reino até o dia de hoje, se estendendo pela eternidade, essa profecia estaria cumprida. A outra possibilidade é que houvesse um descendente de Davi que não morresse e que ele sozinho governasse pela eternidade. Então, há essas duas maneiras de se cumprir essa profecia. Nós sabemos pela história que a descendência de Davi parou de governar quando houve a queda de Jerusalém e até hoje ela não voltou. Eles retornaram depois para a terra de Canaã, com Esdras, Neemias, os irmãos conhecem bem a história lá, mas eles nunca mais voltaram a ter um rei davídico sentado no trono. Então, até hoje, esse trono está vazio. Então, Deus deu essa promessa a Davi. Davi ficou muito feliz, animado, fez um culto de ações de graças ao Senhor. E aí, irmãos, quando nós vamos para o profeta Isaías, o profeta Isaías, ele elucida um pouco mais essa promessa de alguns pontos que provavelmente ficaram obscuros para o leitor original. Vamos lá para Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. A promessa de Deus a Davi foi por volta do ano 1000 antes de Cristo. Cerca de 200 anos depois, o Senhor falaria essas palavras por boca de Isaías. Capítulo 9, versículo 6, nós lemos assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora veja o restante, versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, o que Deus está prometendo aqui? Deus está prometendo um rei. Só que vocês viram, irmãos, que esse rei é um menino, seria um menino que ainda haveria de nascer. Mas ele não é apenas um garoto, um simples garoto. Ele também é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, essa profecia aqui esclarece, 2 Samuel 7, quando lá Deus disse assim: ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Então, em Isaías, fica claro que esse menino seria filho de Deus. E filho de Deus, não somente no sentido de ser uma criatura de Deus, mas seria filho de Deus no sentido de ser divino. E esse menino que haveria de nascer, esse menino divino, ele iria trazer paz sobre o mundo e sobre ele seria colocado a função de reinar. Ele é que ocuparia o trono de Davi. Então, em Isaías, nós temos isso muito claro. Pois bem, chegando no Novo Testamento, essa ideia continua com novos desdobramentos. Eu quero conduzi-los agora a Mateus capítulo 1. Nós já estamos quase chegando no Natal. Eu comecei em janeiro, aí fui passando fevereiro, março, abril, né? Estamos chegando aqui no mês de dezembro agora. Mateus capítulo 1. Muito importante isso aqui, irmãos.
Veja como Mateus começa a genealogia, né? Eu sei que crente não gosta, via de regra, crente não gosta muito de genealogia. Mas veja como Mateus constrói a genealogia do Senhor Jesus. Ele diz assim: livro da genealogia, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque Mateus começou citando como primeiro ancestral de Jesus Cristo, Davi. Por que ele não começou com Adão? Por que começou? Porque ele não começou mencionando a família mais direta de Jesus e depois retornando. Por que ele começou com Davi? Porque, irmãos, ele quer apresentar Jesus como sendo aquele menino prometido de Isaías 9:6. Então ele quer apresentá-lo como descendente de Davi. Como filho de Davi, ele é humano. Você pode traçar a descendência dele e você vai chegá-lo até a pessoa de Davi. Ele é humano. Mas ele também, como diz o versículo 23, olhem comigo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, como filho de Davi, ele é homem, mas como Emanuel, ele é Deus. Então, Mateus está deixando claro para o seu primeiro leitor que esse menino que ele pretende narrar como é que foi o nascimento dele, ele não é apenas uma criança, ele é o prometido, ele é aquela pessoa sobre quem Deus falou com Davi e depois falou pela boca dos demais profetas. O evangelista Lucas é um pouco mais detalhista. Vamos lá para o capítulo 1 de Lucas. Lucas capítulo 1. Vocês percebem nas minhas pregações que eu sempre fico puxando uma sardinha pro Lucas, né? Porque o Lucas, historiador, eu acho que a gente conversa muito com essa coisa de história. Mas eu gosto muito do modo como Lucas constrói o seu relato. No versículo 31, ele está registrando as palavras do anjo, e diz assim: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Vocês estão vendo a referência lá a Davi novamente? Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, ele será Filho do Altíssimo. O que mais? Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele é rei. Ele é rei. Então, quando Deus fez aquela promessa a Davi, falando do descendente dele, não dos descendentes, mas do descendente dele, no final das contas, era dessa pessoa que Deus estava falando. Deus estava falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai herdar o trono de Davi. Versículo 33. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lembra que Deus prometeu a Davi que o reino seria eterno. Isso aqui interpreta muito bem o que foi que aconteceu. Quando Deus prometeu que a dinastia de Davi seria perpétua, não era no sentido que Davi ia sempre gerar um rei e que jamais deixaria de existir rei em Israel. Deus estava prometendo que, na verdade, de Davi viria um rei eterno, que governará de eternidade a eternidade. Então Lucas diz o seguinte, que ele é filho de Maria, mas ele também é filho do Altíssimo. Ele vai herdar o trono de Davi e vai reinar para sempre. E essa profecia, irmãos, se cumpre na pessoa de Jesus. Então, os irmãos podem perceber que há uma construção de uma ideia de reino em toda a Bíblia. Começando lá em Gênesis, Deus governando todas as coisas, com a invasão do inimigo ao domínio do Rei Supremo, e ao longo do tempo, Deus vem preparando o mundo para a chegada do Deus homem, do Rei divino humano. Irmãos, o que todas essas verdades têm a ver com Natal? Então aqui eu já estou
começando a partir para algumas implicações. Como é que isso se conecta a nós hoje? Em primeiro lugar, o Natal é o nascimento do rei. No Natal nós estamos celebrando isso. Às vezes fala-se muito sobre o menino Jesus, principalmente por causa da teologia católica. Na teologia católica tem muita ênfase nessa infantilização do Senhor Jesus. Mas nós estamos falando do nascimento de um rei. Ele é o dono desse mundo e o domínio dele foi invadido por inimigos. A morte, o pecado, Satanás e os seus demônios. E o Natal é a celebração desse rei glorioso que desceu do seu trono celestial para iniciar a expulsão dos invasores do seu domínio. E essa é uma boa forma de você ler o Evangelho. Quando você for ler os Evangelhos, tenta fazer esse exercício. Eu já fiz uma vez e é glorioso. Quando você estiver lendo os Evangelhos, leia dentro dessa ótica. Cada relato apresenta uma forma pela qual o rei verdadeiro está expulsando os seus inimigos do seu domínio. Então, por exemplo, Jesus cura. Então, se Jesus cura, isso significa que ele é rei, ele domina sobre os processos que acontecem dentro do corpo humano, e o pecado, foi o pecado que produziu o desfalecer das nossas estruturas humanas. Jesus tem poder sobre isso, ele pode tirar a doença e substituir a doença pela saúde. Então, o pecado trouxe a doença, o rei entrou nesse mundo para expelir esse inimigo chamado doença. A mesma coisa acontece quando ele ressuscita os mortos. Com a entrada do pecado, a morte entrou nesse mundo. Mas a presença do rei nesse mundo faz com que esse inimigo, chamado morte, seja expulso dos seus domínios. E é por isso que quando você lê no Evangelho, todas as vezes que Jesus chega perto de alguém que está morto, o que acontece? Acontece a ressurreição. Porque a morte, ela não consegue subsistir diante da presença do rei do universo. Então, você pode ler os evangelhos, irmãos, dentro dessa ótica. Por que ele expulsa os demônios? Ele expulsa os demônios porque os demônios são os invasores. Então, os invasores, eles não conseguem resistir à medida que o rei vai entrando por cada rua desse mundo, das ruas de Nazaré e de Jerusalém. E ele expulsa todos eles. Então, Jesus, irmãos, o nascimento dele é o retomar do reino, é o resgate do reino que um dia caiu. E é por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos tanta hostilidade a Jesus. Por que Herodes queria matá-lo? Onde está o rei dos judeus? Foi a pergunta dele aos magos do Oriente. Por que ele queria matar Jesus? Porque Jesus é rei. O domínio de Herodes teria que cair. Porque as autoridades resistiam Jesus? Porque Jesus é rei. Por que tanta movimentação de demônios? Isso é uma coisa muito curiosa nos evangelhos. Você lê todo o Antigo Testamento, você quase que não ouve falar sobre demônios. As referências, elas são muito pontuais. Mas, de repente, com a chegada do Senhor Jesus Cristo, há uma movimentação nos poderes das trevas. Gente endemoniada para todo canto. Jesus expulsando demônio, seus discípulos expulsando demônio. Por que, irmãos, há tanta movimentação demoníaca nos evangelhos? Porque a chegada do rei desperta a fúria dos seus inimigos. A mesma coisa vai ocorrer no Apocalipse. No Apocalipse há relatos de invasão de demônios que vão ocorrer nesse mundo. E novamente, por que tanta movimentação dos poderes das trevas? Porque o rei estará chegando naquela ocasião. Então, irmãos, o Natal é a celebração da chegada do rei. Nós temos que manter isso em mente. Esse rei, ele é poderoso, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a doença, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre os pecados. Ele pode olhar para as pessoas e dizer, seus pecados estão perdoados. Ele tem poder sobre as nossas dívidas, ele tem poder até para mudar a lei. Lembra dele falando, olha, esse negócio aí de dieta alimentar, o que importa não é o que o homem come, não é aquilo que entra, é aquilo que sai. E lá em Marcos diz assim, que ele considerou puro todos os alimentos.
Então não tem mais dieta alimentar, pode comer carne de porco aí, pode comer o seu bacon com ovos, pode comer, não tem nenhum problema. E por que ele, com que autoridade Jesus poderia simplesmente chegar e mudar a lei de Moisés? Ele pode chegar o que Moisés escreveu, ele pode dizer, esse negócio de alimentação aí está livre, cada um pode comer o que quiser. Ele pode fazer isso? Ele pode, porque ele é rei. Ele é o legislador supremo. Então, irmãos, no Natal, é isso que nós estamos celebrando. Não deixe aquela figura do Jesus criança obscurecer o fato de que nós estamos falando do nascimento de um rei. É criança? É, mas ele é Deus. Os anjos entoaram canções quando ele nasceu, porque é isso que se faz quando estão diante da aclamação de um rei. As pessoas o louvam, as pessoas o elogiam, as pessoas expressam lealdade. Então, se você quer glorificar o nome do Senhor Jesus, em primeiro lugar, essa é a maneira de você contemplá-lo. Você deve vê-lo como rei. E segundo, você deve fazer o que um súdito fiel e leal faz. Ele expressa alegria, elogios, lealdade, admiração. Então, essa é a maneira correta de você celebrar o Natal. Segundo lugar, irmãos, Jesus é o rei e o povo dele é a realeza. Vamos a 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pedro capítulo 2, versículo 9. Aqui nós temos uma declaração do nosso lugar no reino de Cristo. Quem somos nós lá? 1 Pedro 2, 9, nós lemos assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esses aqui somos nós, irmãos. Então, nós somos súditos desse rei. E quem nós somos? Nós somos a realeza dele. Nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então o Senhor governa todo o universo, conforme já falamos, mas Ele tem um relacionamento especial com o seu povo. Ele é o nosso rei no sentido de que Ele é o nosso salvador e o nosso santificador. O nosso Brasil não conhece muito assim da mentalidade de uma monarquia, né? Infelizmente, nós perdemos a nossa monarquia em um golpe que ocorreu em 1889 e a nossa monarquia ruiu. Então, nós perdemos muito do significado desse texto. Mas, irmãos, qual é a maior herança que um rei pode deixar para o seu filho? Muitos pensam que é o domínio, que são as riquezas, os palácios, um exército, uma estrutura governamental. Na verdade, o maior benefício que um rei pode legar para os seus filhos é formar neles o espírito de um rei. Se aquele herdeiro não tiver o espírito de um rei, ele simplesmente vai destruir tudo aquilo que foi construído, às vezes por séculos e séculos de muito trabalho e guerra. Então, o que é que um bom rei quer fazer em prol do seu filho? Ele quer que ele tenha o interior de um rei, isto é, a nobreza de um rei, a coragem de um rei, o altruísmo de um rei, a inteligência de um rei. Em outras palavras, um bom rei, ele quer uma família virtuosa. Então, irmãos, é isso que o nosso rei está fazendo conosco hoje. Ele nos deu o seu Espírito e o Espírito Santo está formando em nós o mesmo caráter do nosso rei. Uma nação de santos, uma nação de sacerdotes, um povo exclusivamente seu, que vive para a glória do seu nome. Então, do mesmo jeito que um bom rei dá o espírito de monarca para o seu filho, o nosso Deus também deu do seu espírito, o Espírito Santo, que está formando em nós o caráter de Cristo.
E o que eu estou tentando dizer a vocês, irmãos, essa manhã, que essa é a maneira pela qual nós temos que nos compreender. Se eu perguntasse a você, quem é você? Você poderia dizer, eu sou da realeza. Eu sou um nobre. Eu faço parte da família do rei. O rei está trabalhando em mim hoje, formando em mim através de muitos processos educativos e processos disciplinares. Ele está formando em mim a face do seu filho. E, irmãos, como súditos desse rei, 1 Pedro 2,9 diz que nós temos um santo dever. Ele diz lá, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que proclamar. Nós fazíamos parte do reino das trevas. Lembra que eu falei para vocês o conceito de 2 reinos? Gênesis capítulo 3, nós temos os filhos da serpente, os filhos do diabo, aqueles que elegeram o inimigo das nossas almas como seu príncipe. Nós fazemos parte desse povo, nós estávamos perdidos com eles, mas o Senhor nos resgatou. O nosso rei entrou no domínio do inimigo, saqueou o inimigo e nos trouxe para o seu reino. E o texto diz que se você é um desses que foi trazido para o reino de Deus, é o seu dever proclamar essa mensagem. Você tem que contar a história de Jesus. Você tem que dizer o que ele fez, você tem que falar como ele chegou aqui, você tem que dizer o que ele está fazendo hoje e ainda o que ele fará. Você tem que proclamar as suas virtudes, as suas obras, o seu caráter santo. Você tem que ter Jesus nos seus lábios. É isso, irmãos, que a realeza celestial faz. Ela nunca omite quem é o seu rei, ela nunca omite quem é o seu governante. Todas as oportunidades ela magnifica aqueles a quem essas pessoas pertencem. Então eu espero que você faça isso, que você reconheça esse rei e que você se assuma como parte dessa realeza celestial. Terceiro lugar, irmãos, uma vez que nós somos da realeza, nós precisamos reafirmar a nossa sujeição e obediência total ao nosso rei. Nós temos um rei, ele tem suas leis. Ele nos libertou do mundo para vivermos para ele. Nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos libertos para a santidade. Lá em Lucas 19, versículo 14, o Senhor Jesus contou uma parábola, a parábola das 10 minas, vocês devem se lembrar? E ele entregou lá, ele conta que um certo homem entregou minas, um certo recurso para alguns homens, e ele viajou para uma terra distante, e aqueles homens que receberam aqueles benefícios mandaram uma embaixada dizendo, nós não queremos que ele governe sobre nós. Irmãos, cada vez que nós nos entregamos ao pecado, é como se nós fizéssemos coro com esses homens. Nós não queremos que ele governe sobre nós. Nós não queremos seguir a sua vontade. Nós não queremos obedecer os seus preceitos. Nós queremos ser os donos da nossa própria vida. Se você é da realeza, se você é súdito desse rei glorioso, é o seu dever se curvar diante dele hoje e dizer, Senhor, tu tem o direito de governar cada aspecto da minha vida. O Senhor tem o direito de governar o meu temperamento. O Senhor tem o direito de governar a minha agenda. O Senhor tem o direito de governar os meus planos. O Senhor tem o direito de governar a minha intimidade, os meus relacionamentos. O Senhor tem direito. Eu assumo diante de ti o compromisso de lealdade absoluta e obediência total. Essa é a única forma de você viver para a glória desse rei. E para encerrar, irmãos, se nós somos da realeza, seguimos o nosso rei, somos leais a ele, nós precisamos aguardar com expectativa a consumação do reino. O rei veio aqui, mas o estabelecimento do trono foi interrompido por sua morte. Mas nós estamos aguardando o seu retorno.
nós estamos aguardando a sua chegada. Eu recebi alguns anos atrás a mensagem de um amigo que ele disse acreditar que nós somos a última geração antes da chegada do Senhor Jesus Cristo. Eu achei uma afirmação muito ousada. Eu não tenho certeza. Espero que sim, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Mas o fato, irmãos, é que o povo de Deus sempre carregou essa esperança de que nós aguardamos a consumação do Senhor Jesus Cristo, a sua chegada, a implantação do seu reino. Nós vivemos aqui o presente, olhando para esse futuro. Nós fomos salvos, regenerados, transformados para essa nova realidade. Nós somos os cidadãos do novo mundo, homens e mulheres do futuro. E eu espero que essa verdade hoje de manhã aqueça o seu coração, que você veja que as experiências mais maravilhosas da sua vida ainda não aconteceram. Elas estão reservadas para o futuro, para esse dia glorioso, quando o Senhor Jesus pisará literalmente nesse mundo. E nós podemos ser manifestados junto com Ele, mostrando que o Senhor Jesus sempre teve um povo nesse mundo. Que Deus abençoe. Louvado e glorificado seja o nome do nosso grande Rei, Senhor Jesus Cristo, que veio para estabelecer o seu domínio sobre esse mundo. Vamos orar, irmãos, ao Senhor nesse momento. Te engrandecemos, Senhor, te agradecemos por meditar na Tua palavra, de observar, Senhor, essa teologia do reino nas Sagradas Escrituras. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos um Rei, porque esse mundo não está entregue simplesmente ao mal, ao pecado, a Satanás e os seus demônios, mas que o Senhor existe, que o Senhor governa sobre todas as coisas. E que o Senhor, por meio de Cristo, já iniciou a retomada do teu governo sobre tudo, sobre todas as coisas, e a consequente expulsão do pecado e de todos os seus efeitos. E te agradecemos, Senhor, porque nós somos o primeiro fruto desse resgate. Nós já fazemos parte do teu povo, nós já somos dessa realeza celestial. E como parte desse povo, Senhor, nós clamamos para que o Senhor encha o nosso coração de alegria, de santa ousadia, para que nós proclamemos as virtudes daquele que nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que nós vivamos, Pai, em profunda lealdade a Ti, em obediência total, aguardando com expectativa a chegada do Teu Filho. E se há, Senhor, entre nós essa manhã, alguém que ainda não se curvou diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós oramos para que hoje seja o dia da salvação, para que essas pessoas se curvem diante do Deus homem, recebam o perdão dos seus pecados e sejam transformados em homens e mulheres, em sacerdotes, nação santa, para compor esse grupo de remidos. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém.